Olá, bem-vindo ao canal Mapas e Geomarketing. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como obter informações estatísticas por bairro para qualquer município do Brasil. Então, para isso, eu vou acessar aqui o site do IBGE, ibge.gov.br, e vou fazer a consulta aqui em estatísticas sociais população. Para quê? Para eu obter as informações disponíveis do censo demográfico, né? Vou clicar em censo demográfico, censo demográfico 2022, para eu obter os dados por setores censitários. E a partir dos dados de setores censitários, eu vou obter as informações por bairro. Então, eu vou aqui em censo 2022 e vou procurar aqui por agregados por setores censitários, resultados do universo. E vou clicar em tabelas. Veja aqui que há diversas informações por setores censitários. Então, eu vou baixar aqui para demonstrar neste vídeo, os dados de agregados por setores censitários, esta tabela aqui que tem informações para todos os setores censitários do Brasil. E depois eu vou filtrar só para o município de interesse. E depois eu vou filtrar os setores censitários que formam o bairro do município de interesse. Então eu vou baixar esta tabela de setores censitários e também vou baixar. Vou clicar aqui para fazer o download da tabela. E clicando ali, então tem disponível aqui diversas informações, né? Aqui eu tenho acesso a diversas tabelas com diversos temas, né? Então, para demonstrar, eu vou pesquisar aqui agregados por setores censitários, o tema aqui demografia. E então aqui está sendo baixada a tabela, está sendo feito o download. É uma tabela grande porque tem informações de demografia para todos os setores censitários do Brasil. E eu vou salvar esta tabela. Já foi feito o download, eu vou recortar a tabela, Ctrl X, e vou salvar aqui no disco C. No disco C, vou criar uma pasta, novo, pasta. Vou chamar aqui de arquivos bairros. Eu vou nomear essa pasta de arquivos bairros para facilitar o trabalho, facilitar a localização dos arquivos. Está aqui. E vou continuar baixando aqui outras informações. Aqui, então eu vou voltar aqui. Está aqui. Vou fechar aqui. E aqui, esta tabela, então é uma tabela, tem outras tabelas aqui também, né? De rendimento do responsável pelo domicílio e também as características urbanísticas do entorno dos domicílios. Mas eu vou fazer aqui a demonstração apenas para esta tabela aqui, com um tema que eu baixei daqui, com o tema demografia apenas. Mas fica aí como um exemplo para depois qualquer um fazer o mesmo trabalho com outras tabelas aqui. E aqui eu vou abrir a tabela para demonstrar as variáveis existentes na tabela. Então eu vou descompactar arquivo, extrair aqui. Está aqui a tabela, eu vou até apagar o arquivo compactado. Eu vou abrir aqui a tabela
para mostrar as variáveis existentes nesta tabela. E para eu saber o significado dessas variáveis que estão em código, aqui, vou fechar aqui, habilitar a edição. Estas variáveis está sendo aberta aqui para habilitar a edição e demora um pouco porque é um arquivo muito grande. Por isso que eu vou filtrar aqui somente para o município, para o código do município de interesse e copiar os dados para uma planilha que ela fica mais fácil de trabalhar, porque fica uma planilha mais leve, porque eu vou colocar somente os dados do município de interesse. Então veja aqui, ó, esta planilha tem diversas variáveis e eu preciso saber o significado dessas variáveis. Das variáveis para cada setor censitário tem diversas variáveis, né? Então, por isso, eu preciso deste outro arquivo aqui, que está no mesmo local, né? Aqui em tabelas, dentro de estatísticas sociais, população, censo demográfico, censo 2022, tabelas, né? Este foi o caminho que eu fui para fazer o download de tabelas dos dados por setores censitários, e eu preciso das informações das variáveis, que se encontram aqui, em arquivos complementares, e aqui, ó, dicionário de dados. Vou baixar, vou recortar, Ctrl X, para colocar lá na pasta que eu criei aqui no disco local C. Eu chamei de arquivos bairros. Vou colar aqui, colar, dicionário. Vou abrir aqui. Vou aumentar aqui para facilitar a visualização. Então, eu preciso saber o significado das variáveis. E o tema daquela tabela, qual era? Era demografia, como eu mostrei lá. E então eu estou aqui na aba dicionário de não PCT e vou no tema. Veja aqui, aqui. O tema, características do domicílio, não é. O tema era demografia, para saber o significado das variáveis. Então vou lá em demografia, está em ordem alfabética o tema. Está em ordem alfabética. Aqui, demografia. Ó, por exemplo. Então, a variável, vou colocar aqui na tela para facilitar a visualização. Aqui e aqui. Veja aqui a variável 01006. Não, 01. 01006. 01006. 01006. Significa quantidade de moradores. E assim por diante. A variável 01007. 01007. 01007. São as pessoas do sexo masculino. E assim por diante. E eu vou mostrar aqui. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de pessoas idosas por bairro, né? E veja aqui, ó, que essa variável, ó, pessoas idosas são pessoas com mais de 60 anos. E aqui em demografia nós temos aqui as informações estatísticas, né? Mais por setor censitário, que são pessoas de 60 a 69 anos e de 70 anos ou mais. Então, eu preciso somar essas duas variáveis para obter a população de pessoas com mais de 60 anos de idade. Certo? Então, trata-se aqui da variável 01040 e 01041. Aqui, ó. 01040 e 01041. São as pessoas aqui de 60 a 69 anos e pessoas com mais de 70 anos. Então, se eu somar essas duas variáveis aqui, eu sei a quantidade de pessoas idosas, por exemplo, no bairro.
no setor censitário. Tá, tudo bem. Mas eu quero informações por bairro. Como que eu vou fazer? Bom, primeiro vamos obter o restante das informações por setor censitário. Quais outras informações necessárias? Então, eu vou precisar aqui da malha de setor censitários. Para eu baixar e abrir essa malha de setores censitários no programa QGIS, que é o programa de geoprocessamento. Um programa gratuito e utilizado para análise de dados geográficos. E também muito utilizado para a elaboração de mapas. Então, eu vou aqui, arquivos vetoriais com atributos dos resultados da população. Eu estou da população e domicílios. Aqui, então, eu estou no mesmo caminho. Dentro do site do IBGE, no mesmo caminho das tabelas, do censo. E por este caminho, é interessante aqui que eu consigo os arquivos vetoriais já com as informações de população e também da quantidade de domicílios por setor censitário. Então eu vou achar aqui, tem aqui para todo o Brasil e eu tenho aqui por unidade da federação, por estado. Então, como eu estou interessado num determinado município do estado de Minas Gerais, então eu vou selecionar aqui por UF, para eu selecionar o estado de Minas Gerais. E vou baixar o arquivo SHP, que é o arquivo Shapefile, que é um arquivo utilizado lá no programa QGIS, que é o programa de geoprocessamento, que eu vou utilizar para fazer análise e também um mapa com as informações por bairro. Então eu vou clicar aqui para fazer o download. Está sendo aberto aqui e eu vou agora selecionar o estado, Minas Gerais, e vou baixar aqui, Minas Gerais, setores, censo demográfico 2022. Cliquei ali, está sendo baixado aqui, está sendo feito o download. Então, assim que fizer o download, eu vou copiar este arquivo lá para a pasta que eu criei no diretório C. Então foi feito o download, eu vou copiar agora, vou recortar na verdade, Ctrl X, e vou lá para a pasta que eu criei no diretório C, arquivos bairros. Colar. Está aqui, eu vou descompactar a pasta, clicando com o botão direito, extrair, eu vou extrair, como há vários arquivos nesta pasta, eu vou extrair dentro desta pasta aqui, para que fique organizado. Então, olha lá, está aqui. E já vou apagar o arquivo compactado aqui. Não. Então está aqui, setores. Veja que o arquivo Shapefile, ele é composto, por diversos outros arquivos que armazenam informações aqui de projeção e tabelas de atributos, informações alfanuméricas, informações de projeção. Então este arquivo, ele precisa ficar desta forma. Você não pode separar esses arquivos aqui que formam o Shapefile. Você não pode apagar e nem separar nenhum desses arquivos. Então, o trabalho precisa ficar organizado aqui numa pasta. E os arquivos não podem ser nenhum desses arquivos que pode ser apagado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir este arquivo aqui, que é a malha de setores censitários, no programa QGIS, que é este programa aqui, que como eu disse, é um programa gratuito, ele é um software livre, desenvolvido por pessoas do mundo todo,
né? Então tem grandes especialistas aí em geoprocessamento que desenvolvem esse programa. Ele é de código aberto e ele então está em constante desenvolvimento e ele é gratuito. E qualquer pessoa pode entrar lá no site do QGIS e fazer o download. Tem diversos canais aí no YouTube que mostram detalhadamente como utilizar este programa QGIS, como baixar. Mas se você quiser aprender profundamente como mexer, como trabalhar com este programa QGIS, fazer análise de dados geográficos e elaborar mapas profissionais de forma profissional, eu recomendo o curso do professor Leandro França. E o link deste curso eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários do vídeo. E quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento sobre QGIS, elaboração de mapas e análise de dados geográficos, né, eu recomendo fortemente o curso do Leandro França, do professor Leandro França, que é um grande especialista em QGIS, é um engenheiro cartógrafo e além disso ele é professor, né, ele é um engenheiro cartógrafo formado no IME, Instituto Militar de Engenharia, e ele também é professor universitário, e tem mestrado, doutorado, então é um grande especialista, e ele é criador também do plugin, do plugin aqui do QGIS, muito conhecido, o LF Tools, que é muito utilizado por quem trabalha com topografia, geoprocessamento, agrimensura, né? Então, recomendo fortemente, para quem tiver interesse, o curso do Leandro França, cujo link se encontra na descrição do vídeo e também fixado nos comentários deste vídeo. Bem, então eu vou continuar aqui demonstrando a obtenção de informações por bairro a partir de informações por setor censitários. Então eu vou baixar aqui. Então eu vou colocar aqui, abrir a malha de setores censitários. Então para isso, primeiramente eu vou aqui em camada, eu vou aqui mostrar aqui em camada painéis. Camada painéis, deixa eu ver se eu acho aqui. Camada, adicionar camada. Exibir. Aliás, é exibir painéis. E vou mostrar aqui a navegador para facilitar o trabalho. Mostrar aqui esta opção de navegador. Aqui eu tenho acesso às pastas do meu computador, né? Para eu inserir aqui facilmente os arquivos. Então por aqui eu já consigo aqui acessar o diretório C, arquivos bairros. Deixa eu ver se eu descompactei a pasta. Arquivos bairros. Está aqui. Setor censitário. Eu já descompactei a pasta. Então está ali. Eu vou então aqui no diretório C. Está dentro de arquivos bairros. Está aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui. MG setores, né? Que é o que? A malha de setores censitários que eu baixei lá do IBGE. E é o arquivo com extensão SHP, o arquivo Shapefile. Dei 2 cliques aqui, ele já abriu aqui, veio para a aba de camadas. E veja aqui, foram abertos aqui todos os setores censitários do estado de Minas Gerais. Veja. Para facilitar o trabalho, eu vou filtrar para apenas os setores censitários do município de interesse. Por exemplo, o município de Itajubá. Então, como é que eu faço isso?
eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a camada. Vou aqui, abrir a tabela de atributos, vou mostrar aqui. Aí. Aqui foi aberta a tabela de atributos. Eu vou clicar aqui neste botão para acoplar a janela da tabela de atributos lá no mapa. Aí, cliquei lá e veio para cá. Assim fica mais fácil a visualização. Então, eu vou filtrar apenas os setores censitários do município de interesse. Então, eu vou filtrar aqui, por exemplo, mostrar todas as feições. Vou clicar aqui, filtro avançado. Vou filtrar. Então, eu cliquei ali. E agora eu vou usar o filtro avançado para filtrar apenas os setores censitários do município de Itajubá, que é o meu município de interesse. Então eu vou aqui em campos de valores e vou fazer o filtro. Aqui, ó, veja aqui na tabela de atributos o nome do município aqui, ó. O nome do município aqui está na coluna NM1. Aqui, então, nesta coluna se encontra o nome dos municípios. Então, eu vou filtrar esta coluna, nome do município. Vou dar 2 cliques, ele veio para cá, já com as 2 aspas, que tem uma... É desta maneira que o filtro trabalha, né? Que ele funciona. Nome do município, igual, vou clicar aqui, único, para mostrar todos os valores aqui na coluna nome do município, e vou buscar aqui, eu cliquei em único, e vou buscar por Itajubá, vou digitar Itajubá, olha lá, Itajubá já apareceu aqui, e vou dar 2 cliques, olha lá. Nome do município igual a Itajubá. Então eu estou filtrando todos os setores censitários de Itajubá. E ok. E agora foi filtrado. E veja, aqui na tabela de tributos, eu vou selecionar agora aqui. Eu selecionei, então foi filtrado somente os setores censitários do município de Itajubá. Eu cliquei aqui no canto superior esquerdo da tabela de atributos para selecionar todos os setores do município de Itajubá. Feito isto, eu vou agora mostrar. Eu vou agora salvar esta seleção que eu fiz. Vou salvar, vou clicar então com o botão. Eu selecionei, né, todos os municípios, eu filtrei todos os municípios, todos os setores do município de interesse. Cliquei aqui para selecionar os setores filtrados, né? E agora eu vou salvar esta seleção. Vou clicar aqui sobre a camada com o botão direito e vou aqui, ó, exportar, guardar elementos selecionados como. Guardar esse elemento como. Eu vou aqui, abriu aqui. Guardar elementos selecionados no formato shapefile, nome do arquivo. Eu não digito aqui o nome do arquivo, eu tenho que clicar aqui nos 3 pontinhos para selecionar o local onde eu vou salvar. Eu, no meu caso, vou salvar lá na pasta que eu criei, né, que é no disco local C, bairros, vou disco local C, arquivos bairros, e vou salvar aqui. Vou salvar aqui.
dentro dessa pasta aqui. Novo, pasta. Vou colocar aqui, ó, setores Itajubá. Os setores do município de Itajubá. Vou salvar aqui. Nome, vou chamar aqui, ó, setores Itajubá. Nome do arquivo, setores Itajubá. Também. E formato SHP, que é o formato shapefile, e salvar. E veja aqui que eu tenho que selecionar o sistema de referência de coordenadas, que no caso é SIRGAS 2000, e coordenadas geográficas. Então já está selecionado aqui. Veja que quando eu inseri a malha de setores censitários, o projeto ele adotou o sistema de referência de coordenadas das camadas, que é esta, né? O sistema de referência, então, tem que ser este. SIRGAS 2000, coordenadas geográficas. Aqui, ó. Aqui também você vê. SIRGAS 2000. Então, eu vou salvar. Ok. Aqui, vou selecionar adicionar o arquivo salvo ao mapa, para aparecer aqui na aba camadas. Ok. Apareceu aqui, setores Itajubá. Vou desmarcar aqui a camada com todos os setores de Minas Gerais. E vou selecionar aqui apenas os setores do Itajubá. Vou clicar com o botão direito, aproximar para a camada. Agora sim, nós temos aqui, vou fechar aqui a tabela de tributo, todos os setores do município de Itajubá. Bem, eu me esqueci, é importante sempre ir salvando o seu trabalho para não perder. Então, veja aqui que eu vou salvar o projeto. Eu tenho que salvar o projeto. Então, eu vou aqui, vou clicar aqui no botão salvar, né? E vou salvar o projeto aqui. Está no C, arquivos bairros. Arquivos bairros. E vou salvar aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, projeto bairros Itajubá. Projeto bairros Itajubá. Vou salvar. Agora sim, veja que o nome deste projeto é Projeto Bairros Itajubá. Está aqui. Aqui o sistema de referência de coordenadas, a SIRGAS 2000. Maravilha. Bem, salvei. Bem, continuando, eu vou alterar as propriedades aqui da camada para facilitar a visualização dos setores. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a camada, em propriedades. Eu vou aqui em simbologia, preenchimento simples, e estilo do preenchimento, onde está sólido, eu vou mudar aqui para sem pincel. Aplicar. Veja o resultado na célula. Sem pincel. Preenchimento sem pincel. E vou aqui aumentar aqui a espessura da linha. Vou colocar aqui, vou aumentar. Dobrei. 0,46. Aplicar. Ok. Então aqui nós temos agora todos os setores do município de Itajubá, numa visualização mais limpa, né? Sem pincel, né?
somente com o limite dos setores. E eu também posso visualizar aqui o mapa de satélite, a imagem de satélite. Aqui, em Web, Kik Map Services. Para você ter acesso aqui, você deve vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos e instalar aqui o Kik Map Services, este plugin aqui, Kik Map Services, e depois fazer a atualização dele. Fecha. Ah, não apareceu ali, né? Então é aqui, ó. Não apareceu na tela porque estava em outro monitor. Você vai aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, aqui. Você instala esse plugin aqui, Kik Map Services. Fechar. Tem diversos vídeos aí no YouTube mostrando como é que você instala este plugin. E agora então eu vou em Web, Kik Map Services, e vou aqui, ó, em Google Satélite. Veja aqui. Agora nós temos a imagem aqui do... Vou mudar a cor, vou colocar em vermelho para facilitar a visualização. Vou clicar sobre a camada, propriedades, preenchimento simples, cor do traço. Vou colocar vermelho aqui. Cor do traço, ó. Eu vou aqui nesta opção, selecionar aqui vermelho. Vermelho. Ok. Aplicar. Aí. Ok. Ela facilitou a visualização do setor censitário aqui no mapa, na imagem de satélite. Bem, e agora, o que eu vou fazer? O meu interesse é o quê? É saber o bairro, informações por bairro. Mas eu não tenho informações por bairro para este município. Então, veja aqui a tabela de atributos só. Setor censitário, quais as informações que eu tenho? Eu tenho informações por setor censitário. Aqui, ó, setores de Itajubá. Eu vou aqui a tabela de atributos, abrir tabela de atributos. Abrir tabela de atributos. Aqui então nós temos as informações para todos os setores do município de Itajubá. São 191 setores, né? Vamos ver aqui. Isso mesmo. 192 setores. Aqui. Nossa. Aqui. 192 setores para o município de Itajubá. Veja aqui as informações. Aqui, ó, nome do município, código do município, município Itajubá, bairro, aqui, ó, bairro, não tem aqui o bairro, né? O IBGE, tem vídeos aí no meu canal mostrando como eu sei quais municípios têm informações por bairro. Então eu tenho 2 vídeos aí no meu canal mostrando como fazer essa consulta aí no site do IBGE. Mas, de forma resumida, o IBGE somente divulga dados por bairro para aqueles municípios que possuem lei municipal, né, com a delimitação cartográfica dos bairros. Aí o IBGE consegue divulgar os dados por bairro. São pouquíssimos municípios no Brasil que possuem esta lei com a delimitação dos bairros. Então a grande maioria dos municípios não tem informação por bairro. Então, este então é o motivo deste vídeo. Mostrar como gerar as informações por bairro a partir das informações por setores censitários.
Então, temos aqui a tabela de atributos. E veja aqui que na tabela de atributos nós temos as variáveis aqui, as informações, ó, V01, 02, 03, 04, né? Deixa eu acoplar esta tabela aqui de atributos lá no mapa. Bastando clicar aqui, ó, acoplar janela de tabela de atributos. Aí ela veio aqui para o mapa. Eu preciso saber o significado dessas variáveis. Da mesma forma, eu tenho que fazer a consulta lá no site do IBGE. Aqui. Deixa eu voltar lá. Eu vou fazer a consulta do dicionário. Voltando lá novamente, né? Eu estava aqui. Estatísticas sociais, população, censo. Eu vim aqui, censo 2022. Onde que eu fui mesmo? Aqui, ó. Aqui, ó. Agregados por setor censitário, resultados do universo. Eu fui aqui e fui em tabelas. Agora eu quero o quê? As variáveis do arquivo vetorial lá. O arquivo vetorial com os atributos dos resultados da população. Aqui, né, foi por aqui que eu baixei a malha de setores censitários, né? E aqui, então, eu preciso saber o dicionário da malha, dos dados da malha. Então, eu vou clicar aqui para saber o significado daquelas variáveis. Cliquei ali, fez um download, vou clicar aqui para mostrar na pasta, vou recortar, Ctrl X, e vou levar lá para arquivos bairros. Vou levar aqui, ó, colar. Tá aqui, ó, dicionário de dados, malha de setores. Vou clicar aqui. Habilitar a edição. Tá aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Aqui, ó. Setor. Estou aqui na aba setor. Ah lá. Tá aqui as variáveis. Deixa eu mostrar aqui junto com o QGIS. Aqui, o QGIS. Não ficou muito legal, não. Ficou meio... Eu quero mostrar aqui. Deixa eu desacoplar aqui a tabela. Deixa eu abrir novamente a tabela de atributos. Clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos. Está aqui. Aqui, a tabela de atributos. Então, variável. Quero saber o significado das variáveis. Aqui, ó. V0001. V001. Total de pessoas. Então, é total de pessoas naquele setor. V001 é total de pessoas. V02 é o total de domicílios. 03 é total de domicílios particulares. 04 total de domicílios coletivos. O 05 é a média de moradores em domicílios particulares ocupados. Então, um dado interessante, ó. V05 média de moradores por domicílio. E o total de domicílios. V07 total de domicílios ocupados. Então, ó, são variáveis interessantes aqui que podem interessar para muitas pessoas. O total de pessoas, né? No caso aqui por setor censitário, mas muitas pessoas têm interesse de saber qual o total de pessoas no bairro, qual o total de domicílios,
Qual é a média de moradores por domicílios ocupados para determinado bairro? Então é isso que o vídeo se propõe a fazer. Ajudar essas pessoas que querem essas informações, que precisam dessas informações, ajudar essas pessoas a gerar essas informações a partir dos dados do setor censitário. Então, vamos continuar aqui com o vídeo. Então, continuando, vou fechar aqui a tabela de atributos e a tabela aqui de dicionário. Agora, veja aqui. Veja que se você clicar aqui se você selecionar aqui a camada setores, Itajubá, e clicar aqui neste botão I de informação, identificar feições, você clicar aqui dentro de qualquer setor, você obtém as informações deste setor censitário. Aqui, inclusive aqui, aquelas variáveis, né? Número de pessoas, número de domicílios, média de moradores por domicílios, aquelas variáveis lá que eu mostrei no dicionário de dados. Então, são informações já importantes disponíveis aqui no mapa. Mas o que queremos são informações por bairro. Bem, então é necessário você saber o limite dos bairros. Normalmente muitas pessoas conseguem na prefeitura um arquivo vetorial com a delimitação dos bairros, né? Ou então, se você não tiver este arquivo, não tiver acesso a um arquivo vetorial com informação dos bairros, muitas vezes não existem mesmo estas informações, aí você pode, com base no seu conhecimento do município, você delimitar aproximadamente o bairro, né? A área do bairro, né? Ou então, você pode pesquisar no Google. Alguns municípios possuem o limite de bairro quando você faz a procura lá no Google. Vou mostrar aqui. Então vamos lá. Por exemplo, vou entrar aqui no Google Maps. Google Maps. Aqui no Google Maps, eu vou procurar aqui pelo bairro Varginha, do município de Itajubá. Será que possui aqui no Google Maps alguma delimitação? Vamos ver. Vou colocar aqui, bairro Varginha, Itajubá. Aí, já apareceu aqui, Varginha e Itajubá. Quer dizer, o bairro Varginha de Itajubá, em Minas Gerais, Veja aqui essa linha em vermelho aqui, Neste caso, tem-se uma delimitação aqui do bairro Varginha, em Itajubá. Então, por aqui, eu posso utilizar essa informação, né, para fazer a delimitação lá no QGIS do bairro. Então, eu vou fazer essa vetorização aqui no QGIS. Eu conheço bem a área, então eu vou fazer a delimitação aqui no QGIS. Como eu tenho duas telas aqui, fica mais fácil para mim. Mas eu vou mostrar como é que eu faço. Então, eu estou aqui vendo na outra tela Estou aqui. Eu vejo aqui o limite do bairro, por exemplo, aqui. E vou vetorizar
Eu sei que aqui, ó, o bairro inicia por aqui. E vou vetorizar o limite do bairro aqui. Aqui. E vou vetorizar aproximadamente aqui o limite do bairro seguindo essa linha aqui do Google Maps. Então eu vou colocar aqui no outro monitor e vou fazer a delimitação. Como é que eu faço? Então eu tenho aqui, aqui ó, usar essa ferramenta aqui, ó, nova camada. Você pode vir aqui também em camada, adicionar camada. Criar nova camada. Criar nova camada. Nova, aqui ó, nova camada shapefile. Criar camada, nova camada shapefile. Ou ir direto aqui no ícone aqui, ó. Esse aqui, ó. Nova camada shapefile. Vou criar. Aqui. Clicando lá, abre essa tela. Aqui, nome do arquivo. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou salvar a camada aqui, ó. Arquivos baixos, setores Itajubá. Vou clicar aqui. Vou colocar aqui. Vou dar um nome. Limite bairro Varginha. Limite bairro Varginha. Vou colocar aqui. Este é o nome do arquivo shapefile. Salvar. E ele é o que? Ele é um polígono. Vou vetorizar um polígono. Esta camada é um polígono. E qual que é o sistema de referência de coordenadas? É o sistema de referência do projeto, que é o Siglas 2000 coordenadas, né, geográficas, que é o que tem esse código aqui, EPSG 4674. E agora, só isso. Só isso. E não preencho mais nada. Ok. Ok. E então foi criada aqui a camada limite do bairro de Varginha. E agora sim eu vou vetorizar, vou desenhar o limite do bairro, com base nesta informação aqui do Google. Então eu vou olhando ali por onde passa a linha e vou desenhar. Vou vetorizar. Vou clicar aqui na camada, limite de bairro. E vou aqui. Vou clicar aqui no lápis de edição, alternar edição. E vou adicionar polígono. Selecionar este botão, adicionar polígono. E vou começar a fazer a edição. Aqui, por aqui, ó. Então ele vem por aqui, vem aqui, vou clicando, fazendo a vetorização. Se eu errar, eu clico, aperto a tecla Del do teclado. Aí eu apago o último ponto. E vou apagando os pontos. Del, por exemplo. Errei. Cliquei aqui errado. Del. E vou fazendo, vou vetorizando. Eu sei que passa por aqui. Essa linha vermelha aí é o limite do setor censitário. O bairro. Eu estou traçando o limite do bairro. Eu sei que passa por aqui. Vai. Deixa eu mostrar aqui. Veja. Ele vem aqui, vem até aqui esta curva e depois vai pelo rio. Então eu sei que o bairro vem aqui, mais ou menos. Isso aqui é aproximado. É de forma aproximada. Para que eu estou fazendo isso?
para que eu saiba quais são os setores que estão contidos no bairro, que fazem parte do bairro, para obter as informações desses setores. Então eu sei que aqui que o limite vai até... Eu passei, aí eu posso apagar. Del. Ele passa aqui por essa universidade, ó. O limite passa aqui por essa rua e vou traçando. Vem ali. Depois ele vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bem, eu vou mudar aqui a linha do propriedades. Eu vou mudar aqui o... Não, cancelar. Propriedades, vou mudar aqui a cor da linha do setor censitários. Vou colocar aqui amarelo, porque está dificultando eu diferenciar uma linha da outra. Aí, agora sim. Porque está dificultando eu... visualizar aqui o limite do bairro que eu estou vetorizando. Então, vou dar continuidade aqui no bairro, no limite do bairro. Então eu vou aqui. Eu continuei aqui, clicando aqui no botão de adicionar polígono. Aí eu dou continuidade. Eu sei que ele passa. Vem até aqui. Passa aqui, aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Eu estou olhando aqui no outro mapa, no outro monitor, com o limite do bairro, e estou traçando aqui. Passo mais ou menos aqui. E agora, para finalizar, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Pronto. Assim foi. E vou clicar, foi feito o limite do bairro. E agora eu vou salvar a edição. Clicar aqui no botão do lápis aqui, ó, alternar edição. Deseja salvar as alterações? Salvar. Salvei. Vou clicar aqui no botão salvar também, para salvar o projeto. Está salvo. E agora sim, este é o limite do bairro. Vou alterar a propriedade aqui da camada de bairro. Cliquei com o botão direito, propriedades, preenchimento. Vou alterar o preenchimento que está sólido. Eu vou colocar sem pincel. E a cor eu vou colocar aqui essa cor aqui, um roxo aqui, para diferenciar. Na cor do traço. Cor do traço, isso, aqui, ok. Aplicar. Vou aumentar aqui a espessura, a largura do traço, para facilitar a visualização. Aplicar, ok. Aqui o limite do bairro. Deixa eu aumentar mais.
propriedades. Para facilitar, vou colocar aqui vermelho, porque eu tirei a cor do setor cestário. Ok. A cor do traço vou deixar em vermelho. E vou aumentar mais um pouquinho a espessura. Aqui. Aplicar. Ok. Ah, sim. Aí melhorou a visualização do limite do bairro. E com isso, agora, eu consigo saber quais os setores que compõem o bairro. E vou selecionar aqui no QGIS os setores. Então, como é que eu seleciono os setores aqui que formam o bairro? Eu vou aqui no setor, na camada setor de Itajubá, e vou clicar aqui para selecionar, aqui nessa ferramenta aqui. Selecionar feições, por clique. Vou selecionando. Seleciono esse, ó, ficou fora, mas tudo bem, a metade do setor está no bairro. O limite do bairro não é preciso, ele não tem uma delimitação cartográfica, é uma aproximação, já que esse limite não é oficial, não tem nenhuma lei com a delimitação cartográfica do bairro, né? Aqui eu errei aqui, mas dá para corrigir o limite do bairro. Então eu vou selecionar aqui, clicar no teclado, o botão Ctrl, para eu poder selecionar diversos setores. Então eu estou com o botão do teclado Ctrl apertado. Isso aqui ficou muito fora. Então, cliquei, estou com a tecla Ctrl do teclado pressionada. Bom, esse setor aqui, a maior parte dele está fora do limite do bairro. Então eu vou tirar ele. Este aqui está dentro, está dentro, está dentro. Este aqui, a maior parte do setor ficou fora. Então eu vou clicar novamente nele para excluir. Veja que os setores que eu estou clicando estão ficando aqui na cor lilás. Esse setor aqui, ó, uma parte dele ficou fora, mas tudo bem, não tem problema, porque as edificações se encontram aqui dentro do bairro, né, do limite do bairro. Esse setor, este e este. Esse setor não, porque esse setor, ó, a maior parte dele está fora do limite, então eu não vou selecionar ele. Então, nós selecionamos esses setores que compõem aqui o bairro, né? E agora, então, eu vou salvar essas feições selecionadas aqui como uma camada. Então eu vou clicar aqui em setores de Itajubá, com o botão direito. Vou exportar, guardar elementos selecionados como. Vou salvar apenas os elementos que eu selecionei. Vou salvar no formato shapefile, nome do arquivo. Veja, aqui eu não dou o nome, eu não escrevo o nome aqui. Eu tenho que clicar aqui nos 3 pontinhos para eu selecionar o local que eu vou salvar, arquivos bairros, e aqui sim que eu dou o nome. Eu vou colocar bairro. Vou colocar aqui, ó, setores, bairro, Varginha. Setores do bairro Varginha. Formato SHP, que é o formato shapefile, né? E vou salvar aqui, na pasta que eu criei, no diretório C. Salvar. E aqui, ó, importante aqui, ver o sistema de referência de coordenadas, SIRGAS 2000, coordenadas geográficas. E, salvar feições, o código. Esse aqui é o código, tá.
Aí aqui, ó, adicionar arquivo salvo ao mapa. Então ele vai ser adicionado aqui nas camadas. Ele fica salvo lá na pasta e imediatamente já é inserido aqui na aba aqui de camadas do QGIS. Ok, aqui. Então agora eu vou desmarcar aqui, ó, os outras camadas. Setores de Itajubá, ó, setores de Itajubá, bairro Itajubá. Aqui, vou deixar bairro Itajubá. Então agora nós temos uma camada com os setores censitários que aproximadamente, né, formam o bairro Varginha. Com isto, eu tenho as informações das tabelas lá do IBGE para esses setores aqui. Aí eu posso calcular a soma da população de cada um desses setores para obter a população do bairro. Eu posso obter também a média, né, a estatística, fazer estatísticas, por exemplo, obter a média da população dos bairros. Eu posso obter os domicílios, eu tenho informações de domicílios. Quais são os domicílios deste bairro? A quantidade de domicílios. Basta somar a quantidade de domicílios de cada setor censitário. Lembra lá da tabela que eu mostrei as informações da população idosa, né, que são aquelas duas variáveis, uma variável com a população acima de 59 anos, né, de 60 a 69 e depois de acima de 70. Então, basta eu somar, somar aqui a população com idade acima de 70, né, destes setores, para eu saber qual que é a população idosa deste bairro, né, a partir dos setores que formam o bairro. Então, este é o procedimento que eu vou mostrar, dando continuidade ao vídeo. Então, continuando, por aqui, feito isto, você já consegue obter algumas informações por bairro. Por exemplo, primeiro vamos aqui utilizar essa ferramenta aqui, ó, de estatística. Vamos ver o nome aqui. Mostrar resumo estatístico, essa ferramenta aqui. Se ela não estiver aqui, ela pode estar aqui em alguma dessas camadas aqui. Eu não sei exatamente, mas ela aparece aqui, ó, resumo estatístico. Você clica aqui e ela aparece aqui em camadas, aqui em estatísticas. E aqui você seleciona. Aqui então eu vou selecionar aqui estatísticas de qual camada? Vou fazer para a camada setores Itajubá, que eu quero as estatísticas, a média, por exemplo, da população população de domicílios, número de moradores por domicílios aqui destes setores que formam o bairro. Então eu vou selecionar aqui as estatísticas da camada setores Itajubá. Eu quero a estatística de qual variável? Eu vou selecionar aqui a variável. Qual variável? Aí eu tenho que saber. A variável 001, como eu já mostrei, o que é? O número de pessoas. O número de pessoas, aí vamos consultar lá. O que é a variável 001? Lembra que eu já mostrei aqui? Eu mostrei aqui na tabela dicionário de dados da malha agregados. Eu baixei essa tabela e salvei. Está aqui, ó, variável 001. É o total de pessoas. Então aqui é a soma, o total de pessoas. Não é setores Itajubá, não. Aqui é a camada setores do bairro Itajubá. Ó, tá vendo? Aqui, o que aconteceu?
eu havia selecionado setores de Itajubá. Então ele pegou a soma de todos os setores de Itajubá. E aí determinou-se o que é a população do município de Itajubá, que é 93.073 pessoas. E a população só deste bairro? Eu vou selecionar aqui a camada, que é setores do bairro Varginha, né, que eu criei a camada ali, com os setores do bairro Varginha, e vou selecionar a variável desejada, que é a 001. 001. 0001. Total de pessoas. Olha lá. Qual é o total de pessoas do bairro Varginha? 6.265 pessoas. Então assim você conseguiu uma informação estatística para o bairro, para o seu bairro, para o bairro de interesse. Outra informação, por exemplo, variável 0002. O que é a variável 002? Total de domicílios. Qual o total de domicílios? Qual o total de domicílios do bairro Varginha, do município de Itajubá? Aqui é a soma. 3.207, né? 3.207 domicílios. Aqui a variável, outra variável interessante aqui, ó. Média de moradores em domicílios ocupados, a variável 005. Variável 005. Aí eu quero a estatística, a soma, na média, né? A média, eu quero essa variável, a variável 005, que já é a média. Variável 005. Aqui, a média. Variável 005. Qual é a média das médias de moradores desses setores? Então, os setores que formam o bairro Varginha tem uma média de 2,38 moradores por domicílio. Veja que informação interessante. Você obteve uma informação de média de moradores por domicílios para o bairro, a média de moradores por domicílio do bairro Varginha do município de Itajubá. Então, uma informação por bairro, obtida a partir de dados de setores censitários. Uma outra variável interessante aqui, né? Aqui. Total de domicílios particulares ocupados. Os domicílios particulares ocupados. Quais são os domicílios particulares ocupados? A variável 007. Olha lá. Eu quero saber o total de domicílios ocupados. Então é a soma. Eu quero a soma. 2.603 domicílios particulares ocupados, né? Então tá aí uma maneira de obter informações por bairro. Mas e se eu quiser outras informações que não estão disponíveis aqui na malhas de setores censitários, que não estão aqui nos atributos dos setores censitários? Aí eu faço união de tabelas. Eu posso fazer união de tabelas, tabelas lá dos resultados do censo demográfico com a união com a tabela de atributo aqui da malha de setores. Então como é que eu faço isso? Então eu vou ter que ir lá na tabela de dados do censo. Lembra que eu baixei aqui? Agregados por setores demografia. Esta tabela. Aqui nós temos deixa eu tentar abrir aqui. A tabela travou. Deixa eu fechar aqui. Aqui é a tabela. Então, eu quero informações para o município de Itajubá. Essa tabela aqui
está com informação para todos os setores do Brasil todo, né? Do Brasil todo lá. Então eu vou selecionar o quê? Somente os setores do município de Itajubá. Então eu vou aqui, aqui é o código do setor. Eu vou formatar aqui, formatar, tabela, número. Formatar, agora sim apareceu o código do setor. E eu vou tirar aqui a casa decimal, deixar 100. Mas eu acho que eu já fiz isso, né? Deixa eu ver aqui. Não, fiz não. Fiz não. Então eu vou filtrar aqui apenas os setores de Itajubá, né? E os setores de Itajubá, aqui nós temos o código do setor. Os 7 primeiros dígitos se referem aqui ao código do município. O código do município. E então eu já sei aqui que Itajubá, qual que é o código do município de Itajubá? Tem lá na tabela de atributos, né? Aqui no QGIS, setores, aqui, eu posso ver aqui, setores, abrir tabela de atributos. Abrir tabela de atributos, cadê abrir tabela de atributos? Aqui, ó. O município de Itajubá, aqui, ó, os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 primeiros dígitos se referem ao código do município. Os 2 primeiros é o código do estado, 31 em Minas Gerais, e os 5 dígitos seguintes se referem ao código do município. Então, todo o código 31, 32, 404 se refere ao município de Itajubá. Aqui, ó, se refere ao município de Itajubá. Então eu vou filtrar para o município de Itajubá, que possui esse código. Então, aqui, ó, o código. Vou filtrar aqui, vou filtrar a tabela. É uma tabela muito grande para o Brasil todo. Eu vou filtrar só os setores do município de Itajubá. Então, código do setor, eu vou filtrar. Então, vou aqui, dados, filtro. Filtro. E aqui em filtro, eu vou selecionar apenas 31, 32, 404. 31, 32, que é o código do município de Itajubá. Ok. Ó, todos os setores do município de Itajubá foram selecionados. Aqui, ó, total 190 de 458.772. Então, 190 setores foram selecionados. E agora, eu vou selecionar, vou fazer a seleção, vou copiar. Vou copiar. Fazer uma cópia somente dos setores do município de Itajubá. Ctrl C, vou aqui, arquivo novo, vou copiar para uma nova planilha, Ctrl V, tá aqui. Tá aqui. Beleza, tá aqui. Então tá aqui. Vou salvar essa planilha. Arquivo, salvar como? Vou salvar lá na pasta que eu criei lá no diretório C, arquivos bairros, né? Arquivos bairros, vou colocar aqui setores Itajubá, né? Setores Itajubá. Salvar. Tá aqui, setores Itajubá. Lembra que eu falei aqui? A variável
0,1040 e 0,1041 se referem à população com mais de 60 anos. Está aqui na planilha de dicionário. Cadê a planilha de dicionário? Planilha de dicionário, lembra? Dicionário da malha não. Dicionário de dados. Vamos aqui ver. Aqui. Onde é que está? Lembra que era o quê? O tema demografia. Então tem que olhar lá no tema demografia. Aqui, ó. Tema demografia aqui, ó. Lá, variável 0,1006 é a quantidade de moradores. A gente já tem essa informação lá. Eu vou exemplificar aqui a variável 0,1040 moradores com mais de 60 a 69 anos, e variável 1041 são moradores, são as pessoas com mais de 70 anos. Então, se eu somar a variável 0,1040 com a variável 0,1041, eu obtenho a informação das pessoas idosas, que são pessoas com mais de 70 anos, certo? Então eu vou fazer isso lá aqui na tabela que eu salvei, né? Cadê a tabela que eu salvei? Falta achar aqui. Essa aqui, né? Aqui, ó, setores de Itajubá. Então vou somar aqui, ó. Vou chamar isso aqui, essa coluna aqui. Maior igual 60 anos. Maior igual a 60 anos é igual este mais este. Quantidade de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, pessoas idosas. Em todos os setores no município de Itajubá. Tá aqui. Salvar. Aqui não apareceu porque está faltando aqui algumas variáveis. Eu não sei se vai dar problema no QGIS. Vamos ver lá. Eu vou fazer a união agora. Salvei. Vou fechar essa tabela. Vou fechar essa também. Agora eu posso fechar esta aqui, que é do Brasil todo. Vamos salvar. Eu vou agora aqui no QGIS fazer a união da tabela aqui dos setores do bairro Varginha, da tabela aqui de atributos, com a tabela lá do censo. Então eu vou aqui, como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito, eu vou propriedades, sobre a camada, setores do bairro Varginha, certo? Setores do bairro Varginha. Eu vou aqui e vou fazer, propriedades, uniões, ó, fazer uniões, união, e agora eu clico aqui em mais, unir camadas. União. Não, antes disso eu tenho que inserir a tabela aqui, para eu unir, eu esqueci de fazer isso, cancelar. Primeiro eu tenho que inserir a tabela aqui. Então como é que eu faço isso? Eu vou adicionar, vou adicionar aqui, ó. Adicionar camada. Eu tenho que adicionar aqui como uma camada. Então adicionar camada vetorial. Adicionar a tabela como uma camada vetorial. Então eu cliquei aqui para adicionar camada vetorial, vetor, né? Vetor. E vou buscar a tabela aqui, nesses 3 pontinhos. Aqui ele está lá em arquivos bairros, né?
Eu chamei a tabela de... o certo era ter separado aqui em uma pasta para facilitar. Agregados por setores censitários. Onde que eu salvei a tabela? Não, salvei a tabela... Aqui, ó, setores de Itajubá. Tá certo? É melhor organizar, seria mais adequado organizar aqui em pastas, né? Mas deixa assim mesmo, por enquanto, é só para demonstrar setores de Itajubá. Cliquei aqui, abrir. Abrir e adicionar. Adicionar. Agora sim a tabela foi adicionada aqui em camadas. Eu posso fechar aqui. Aqui, eu vou clicar aqui para ver se está certo. Abrir a tabela de atributos. Clicar com o botão direito, abrir a tabela de atributos. Está aqui a tabela. Muito bom. Então está aqui a tabela de atributos. Agora sim eu posso fazer a união de tabelas. Então eu vou clicar. Eu vou aqui, propriedades. Eu vou aqui na camada, né? Eu vou na camada que eu quero fazer a união. Vou clicar com o botão direito. Propriedades. Propriedades, união. União, vou clicar aqui em mais. E eu vou unir aqui esta tabela, setores de Itajubá, a tabela, unir campo. Qual campo que tem em comum em ambas as tabelas? Eu tenho que ser, o campo que tem em comum em ambas as tabelas é o código do setor. Na tabela. Não, o código do setor não, é o... Aliás, antes disso, eu esqueci, eu tenho que unir. Exatamente, pode ser pelo código do setor. Código do setor. Ele vai ver os setores que tem em comum em ambas as tabelas. Em ambas as tabelas. Vamos ver se vai dar certo. E aqui, esse aqui é um prefixo, eu vou apagar esse daqui, senão ele vai colocar esse prefixo aqui no nome da coluna que ele vai unir. Então eu apaguei, vamos lá, ok. Ok. Está aqui. Aplicar. Vou clicar no botão aplicar. Ok. Ok. Então vamos ver. Abrir a tabela de atributos. Está aqui. Ele conseguiu fazer a união da tabela de atributos. Deixa eu acoplar lá. Ele fez a união da tabela de atributos aqui. Ele somou mesmo as variáveis da tabela do censo com a tabela de atributos da malha de setores aqui. E aqui, ó, 60. Deixa eu desacoplar aqui. Deixa eu abrir novamente a tabela de atributos, clicar com o botão direito, tabela de atributos, aqui, vou mostrar aqui. Então ele fez a união da tabela de atributos com a tabela do censo. Aqui, veja, e lembra que eu somei essas duas variáveis lá? Vamos ver se está certo. 68 mais 95. 5 mais 8, 13. 13 vai 1, 10, 16. 16. 163. 41 mais 34. Dá 5. 3, 75. Então tá certo. Ó. Pessoas com mais de 60 anos no bairro Varginha. Nos setores que compõem o bairro Varginha. E por aqui agora, vou fechar aqui, eu vou obter a estatística. A estatística aqui, ó, do que? Setores bairro Varginha. Agora eu posso obter as estatísticas, né, a soma, a média
desvio padrão, etc., para todas aquelas variáveis da tabela do censo. Cada variável dessa tem um significado que está lá no dicionário. No dicionário, na tabela de dicionário. Certo? Mas a última eu coloquei o nome para esta variável. Contagem, soma, contagem. Varginha, mais que 60 anos. Aqui ele não está reconhecendo como um número inteiro, né, porque não apareceu a soma aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Setores, bairro, Varginha. Aí o que eu faço? Eu vou lá novamente na tabela de atributos, abrir tabela de atributos, vou copiar vou aqui clicar no lápis para fazer uma edição e vou adicionar uma coluna aqui copiando e formatando a coluna como inteiro. Vou adicionar um novo campo, nome. Vou colocar aqui maior 60 anos. Maior 60 anos. Aí ele não aceita mais caracteres. Vou colocar aqui mais de 60. Ele é um inteiro. Um número inteiro, né? Uma idade só pode ser inteira. Não é número de pessoas, né? Não é idade, não, é número de pessoas. Número de pessoas. Ok. Aí criou a tabela. E aqui eu vou colocar, eu vou utilizar aqui a calculadora de campo para inserir a informação formatada. Então eu vou clicar aqui, campos e valores. Campos e valores. Maior ou igual a 60 anos. Vou dar 2 cliques. Aqui, ó. Ele vai colocar aqui. Esqueci de selecionar aqui, ó. Cancelar. Tem que salvar antes. Deixa eu salvar aqui. Salvar. Eu salvei. E agora eu vou clicar a edição e vou selecionar. Não, cancelar. Vou aqui na tabela na calculadora de campo. Vou atualizar, ó. Esqueci de fazer atualizar campo existente. Selecionar qual campo que eu quero atualizar. Aqui, ó, mais 60 anos. Campos e valores, o que eu vou colocar lá nesta coluna? O que eu vou colocar? Eu vou colocar os valores de maior ou igual a 60 anos. Aqui. Certo? E ok. Ok, vamos ver se ele fez. Beleza, ó, ele colocou aqui e está formatado como número inteiro. E agora vamos lá nas estatísticas, deixa eu salvar. Clica aqui no lápis de edição, salvar. Vou fechar aqui. Agora sim, eu vou calcular aqui, obter as estatísticas da camada setores bairro Varginha. Né? Então eu vou clicar aqui no botão estatísticas, então ele aparece aqui em camadas, vou selecionar aqui setores bairro Varginha, vou selecionar aqui aquela variável que eu formatei
com o número inteiro, mais de 60. Agora sim apareceu, ó, a soma. Quantas pessoas com mais de 60 anos tem no bairro Varginha, nos setores que formam o bairro Varginha? 1.487 pessoas. 1.487 pessoas idosas no bairro Varginha. E o total de pessoas é a variável 01, 6.265 pessoas, certo? Então, este vídeo então teve a intenção de mostrar uma maneira de você obter informações para o bairro, a partir dos dados de censo, a partir dos dados dos setores censitários. Mas tem uma maneira mais simples, né, para algumas variáveis, não para todas aquelas das tabelas do censo, né, para algumas variáveis você consegue obter as informações diretamente aqui no site do censo, no site do Censo Demográfico 2022. Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Você pode acessar aqui censo2022.ibge.gov.br. Essa é a página do censo. E você vai aqui. Censo 2022, você pode ir aqui em resultados. E aqui, nesta aba Panorama, você vai aqui em Indicadores. Você escolhe aqui um tema. Né? Tem diversos temas aqui. Por exemplo, população, Brasil. Não, vou selecionar aqui Itajubá, né? Quero informações Itajubá, município Itajubá. Quero informações para o município Itajubá. Mas eu quero o quê? Informações por setores censitários, ó. Selecionar setores censitários. E agora eu vou selecionar os setores censitários que formam o bairro Varginha. Aí eu tenho que saber quais setores que formam o bairro Varginha e clicar aqui em baixar. Aí ele vai obter as informações daqueles setores que eu selecionei. Então, voltando lá no QGIS, eu tenho que saber quais setores que formam o bairro Varginha. Deixa eu colocar aqui. Aqui e aqui. Por aqui, como eu conheço bem o local, e você tem que analisar bem antes de fazer o trabalho, eu vou selecionar aqui os setores, ó, este. São 13 setores. Então tá aqui, ó, os 13 setores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 setores. Selecionados os setores, agora eu vou clicar aqui em baixar. Baixar o quê? Eu vou baixar aqui a planilha do Excel. Baixei a planilha do Excel, aqui, ó, tabelas e indicadores. Vou Ctrl X, eu vou colocar lá na pasta arquivos bairros.
colar. Vou extrair tabelas indicadores, aqui. Tabelas indicadores, essa aqui. E está aqui os dados, ó, mas alguns dados só. Não tem todos os dados lá da tabela, dos resultados lá do censo, né? Isso aqui são alguns resultados. Por este caminho aqui do site do censo, nós temos aqui, por exemplo, população total para o setor censitário. Vamos ver se bateu lá com a informação. Clicar aqui, população total. População total deu aqui, ó, 6.265 pessoas, né? Daqueles setores censitários que formam o bairro, Varginha. Deixa eu pôr aqui. E no nosso trabalho, aqui, vamos ver aqui a variável 01. 6.265 pessoas. Aqui. 6.265 pessoas. 6.265 pessoas. Então, veja. Então, esta é uma outra maneira, por aqui, de obter algumas informações por bairro. Ok? Então, este vídeo se encerra por aqui e agradeço por assistir e até o próximo vídeo do canal.